Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou abrir a leitura do livro, então nós vamos fazer a leitura do livro do Rick Warren, que chama Uma Vida com Propósito. Infelizmente eu não tenho o livro físico aqui, eu tô usando o Kindle para fazer a leitura. Mas esse livro é um livro bem antigo, ele já tem há bastante tempo esse livro. Eu já li esse livro 4 vezes, eu vou ler mais uma vez. Esse livro sempre fala muito comigo, muito mesmo. Essa live vai ficar salva, tá? Depois, começou agora, essa live vai ficar salva e os próximos eu vou fazer gravado, tá bom? Aí a gente vai acertando o horário. Algumas vezes eu vou fazer live, mas eu vou tentar fazer sempre gravado, tá bom? Eu amo fazer isso, eu amo ler livros e compartilhar o que Deus fala comigo através da leitura dos livros. Esse livro especificamente, quando eu li, ele assim mudou realmente a minha vida. Foi um dos livros que transformou a minha vida. Eu tenho vários livros que eu já li e que fizeram muito sentido para mim, mas esse aqui especificamente, ele realmente assim, ele mudou a minha vida. Ele mudou o jeito que eu entendi a minha vida em Cristo, o jeito que eu entendi o Evangelho. Ele é um livro cristão muito, muito bíblico. Então, eu vou ler vários versículos aqui para vocês. Eu não vou ler o livro com vocês, eu vou meditar no que a gente leu juntas. O livro chama Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Aqui no meu canal do Instagram, no Instagram tem, quando você entra na minha bio, ali no meu perfil, tem lá, canal. Você clica lá que eu coloquei a foto do livro. Eu não tenho o livro físico aqui, eu tô lendo com Kindle. Mas eu vou fazer questão de ler todos os versículos que o autor colocou, porque eu acredito que o que nos transforma é a palavra de Deus. Não é o meu testemunho, não é o testemunho de um pastor, não é o testemunho de alguém, Billy Graham, Spurgeon, não é o testemunho dessas pessoas. É o testemunho de Cristo, é a palavra de Deus, é isso que transforma a nossa vida, é a verdade que transforma a nossa vida. Então, eu não estou aqui para falar de mim, eu não sou a pessoa que vai transformar a vida de vocês, então eu quero deixar isso bem claro. Mas se você quer entender qual é o seu propósito aqui, acompanhe essa leitura desse livro. Eu não vou chamar de devocional, mas acompanhe a leitura desse livro. São 40 capítulos, nós vamos fazer a leitura todos os dias. Eu vou postar, acredito que eu vou conseguir postar no sábado e no domingo, mas eu aviso vocês, muito provavelmente sim. Então, acompanhe, tá? Eu tenho certeza, porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente sabe que não volta vazia. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, vamos começar a leitura aqui, a meditação do primeiro capítulo. Então, o autor, ele começa dizendo que ele atualizou as versões do livro, porque ele é um livro mais antigo, e ele atualizou a versão para uma nova geração, para essa geração de agora, né? Porque hoje nós temos novos desafios, então ele atualizou o livro, não a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é atemporal. Mas ele atualizou o livro com algumas coisas que ele achava que a gente podia necessitar de entendimento para esse tempo. Então ele fez essa atualização. E aí ele começa, o primeiro capítulo chama... primeiro eu vou começar com a introdução que ele faz assim, ó, afinal de contas, por que estamos aqui? Então eu não sei se você já fez essa pergunta, e eu sei que é uma pergunta feita por muitas pessoas. Qual é o meu propósito? Por que eu tô na Terra? Eu quero saber qual é o meu propósito. O propósito é muito mais simples do que a gente imagina. A gente sempre acha que precisa ser uma coisa muito grande, que o propósito precisa ser missionário, sabe? Não, o propósito ele é muito simples. E a gente, ao longo desses 40 dias, vai falar muito sobre isso e vocês vão conseguir entender que o propósito nada mais é do que a vida prática cristã. Mas aí ele coloca aqui, por que estou aqui? E aí ele coloca o versículo que eu quero ler. Eu disse pra você que a gente vai ler muito versículo, porque é o que eu acredito que transforma a nossa vida.
Então ele fala aqui, ele começa com Provérbios 11, 28. Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. E aí ele coloca outro versículo. Felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Quando eu comecei a ler esse versículo aqui, eu lembrei do versículo que eu li hoje com as meninas, que está no Salmos 1, que fala praticamente a mesma coisa, que aquele que lê a palavra, aquele que tem comunhão com o Senhor, aquele que tem relacionamento com o Senhor, é como uma árvore plantada junto ao rio, que dá bom fruto. E eu também li hoje em Lucas 1, quando o João Batista está ali já no ministério dele, ele fala que Deus corta a árvore que não dá bom fruto, que nós precisamos gerar frutos de arrependimento e que Deus corta essa árvore quando essa árvore não dá um bom fruto. E como a gente faz para dar esse fruto? Como a gente faz para ser essa árvore? Basta a gente ter relacionamento com Deus. E como nós temos um relacionamento com Deus? Lendo a palavra, conhecendo o Senhor. Porque a gente só conhece a Deus quando a gente lê a palavra de Deus. E aí o dia 1, ele é bem claro aqui no livro, né? São 40 capítulos, mas ele é bem claro. Ele fala que não é pra gente ler nenhum dia a mais. É pra gente ler cada dia ali certinho. Então hoje é o dia 1 e nós vamos só meditar neste dia. Os vídeos não vão ser longos, vão ser vídeos curtinhos. Eu quero ser muito direto ao ponto. Eu quero só mesmo focar no que o autor escreveu, porque eu acredito que durante os 40 dias a gente vai ter muita coisa para falar. Então eu não quero ficar atropelando e trazendo muita coisa fora do que ele já está trazendo pra gente, porque eu creio que essa porção que ele traz, né, esse conteúdo que ele traz diário, ele é o suficiente para a gente meditar até o dia seguinte na leitura do próximo capítulo. Se a gente se encher de muita informação, talvez a gente não consiga compreender o que o autor quer nos trazer a cada dia. Então vamos lá. Aí ele começa aqui. O dia 1 chama assim: tudo começa com Deus. E aí ele coloca um versículo de Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível ou invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. De novo, eu vou ler porque esse versículo é a nossa direção. Pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível ou invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1,16. E aí ele coloca aqui uma frase de uma pessoa: a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. E aí ele fala assim: você não é o foco. É assim que começa. A meditação desse capítulo é nessa frase: você não é o foco. E gente, quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, que capítulo importante para se começar o livro, principalmente nos dias de hoje. Eu falo muito com vocês sobre isso, eu bato muito na tecla aqui com vocês sobre isso, o quanto as palavras de hoje, né, as pregações de hoje, elas estão focadas no eu, elas estão focadas em nós. Às vezes a gente escuta pregação de pessoas e a gente nem ouve a palavra de Deus. Às vezes a gente não ouve nem Jesus. Não é o evangelho. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de autoajuda, é qualquer coisa, gente. Mas não é a palavra de Deus. O que acontece, existe uma diferença entre a gente pregar a palavra de Deus e a gente usar a palavra de Deus para edificar o outro. É diferente. O evangelho, ele precisa trazer arrependimento. Ele não é uma emoção. Ele não é só vamos lá, você consegue, né? Não é isso. E a gente precisa ser bíblico quando a gente prega a palavra. E o evangelho, o centro do evangelho, o centro é Jesus. Não é você. Não somos nós.
Nós não somos o centro do coração de Deus. Nós não somos o centro da palavra de Deus. Nós fomos feitos, assim como todas as criaturas que o Senhor criou, nós fomos feitos para um propósito. E esse é glorificar a Deus. Não é sobre nós. Então às vezes a gente fica ouvindo essas palavras que tem por aí, né? Mas você vai conseguir, mas você vai fazer, mas você tem que ter fé, mas você, não é sobre a gente. Paralelamente, eu tô fazendo a leitura de um livro que é sobre o Sermão do Monte. E quando a gente lê o Sermão do Monte, as bem-aventuranças que estão ali no comecinho de Mateus 5, você vai percebendo que não tem nada a ver com a gente e que tudo que tá ali não depende da gente. Então, uma palavra motivacional não vai fazer você ser transformado. O que te faz ser transformado é ter relacionamento com Deus. O que faz você descobrir o seu propósito é ter relacionamento com Deus. Não é palavra motivacional, não é palavra encorajadora. É óbvio que a própria Bíblia, ela edifica e também exorta. Mas a gente precisa entender que o foco do evangelho não é a gente, nunca vai ser. O que Jesus deixa para nós? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus e ao próximo. Então, não é sobre nós, é sempre sobre Deus e sobre o nosso próximo. Mas a gente vai falar mais sobre isso. E aí ele fala assim, se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele, né? Para cumprir um propósito por ele. Então não tem nada a ver com a gente. Aí ele usa aqui algo que eu já ouvi em várias pregações, né? Que você não tem como saber manusear a invenção se o inventor não te explicar. Então eu não tenho como saber usar algo se a pessoa não me der um manual. Então Deus, ele me deu um propósito. Mas eu preciso saber quem que inventou, qual o propósito dele quando ele me criou. Ele criou a Aline, mas para que ele me criou? Eu não vou conseguir saber o meu propósito se eu não conhecer quem me criou. Porque a partir do momento que eu conheço a Deus, então eu consigo saber qual é o propósito de Deus para minha vida. E aí ele continua aqui, né? Muitos tentam, eu achei assim maravilhoso isso que ele começa a trazer, porque as pessoas, essa coisa do foco no eu, ela faz de Deus o gênio da lâmpada, né? Então, Deus precisa fazer o que eu quero. Deus precisa abençoar os meus sonhos. Deus precisa fazer acontecer os meus planos. E na verdade não é isso. Ou então a gente tem uma falsa sensação de que a gente só está com Deus e que as coisas só estão dando certo, que a gente está no propósito de Deus, se tudo estiver dando certo. Se a gente estiver bem financeiramente, se o nosso casamento estiver maravilhoso, se os nossos filhos forem obedientes, e não é verdade. Porque muitas vezes a gente vai estar no propósito de Deus, mas a gente vai estar em aflição, em sofrimento. A própria palavra é muito clara, né? No mundo tereis aflições. Então, quando a gente pega esse evangelho triunfalista, né? Que tá por aí, que você é vencedor, né? Você vai fazer uma coisa grande, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O que a gente tem que fazer como filhos de Deus é viver a palavra, é se parecer com Cristo, é nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Cristo. Se a gente ficar contando com o que a gente quer, como a gente quer viver, a gente está pensando na gente. E a gente sai do que é o verdadeiro evangelho. Então a gente está correndo atrás dos nossos sonhos, a gente está fazendo o que a gente quer. A gente está pensando na gente e não no outro. E aí ele fala aqui, muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Isso é forte, gente. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele e não usar Deus para os seus propósitos particulares. E infelizmente as palavras que a gente tem escutado, hoje em dia, as pregações que a gente tem escutado são assim.
né? Deus realizando os nossos sonhos, Deus realizando os nossos planos, Deus fazendo por nós. Basta você ter fé. E não é verdade. Essa não é uma verdade. E aí ele diz assim, a Bíblia diz, ficar obcecado consigo mesmo, nessa questão é entrar em um beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação da Angel, inclusive, e ela falou assim, e se o que Deus tem para você é algo pequeno? Pequeno aos nossos olhos. E se o que Deus tem para você é algo que você jamais imaginou? Algo que não estava dentro da sua expectativa, da nossa expectativa. Porque o que a gente tem que fazer é cumprir o propósito que Deus nos entregou. Se é para 1, se é para 1000, não vai fazer diferença. Quando você chegar lá, Deus vai falar assim, olha, parabéns, você combateu o bom combate, correu a corrida, chegou no final, e era exatamente isso que eu queria que você fizesse. Que você vivesse a vida assim, ó, cuidando dos seus filhos, ou outra pessoa sendo pastor de uma igreja de 500 pessoas, outro discipulando 2 mulheres, porque no fim é o que ele tem para nós, e não o que a gente julga ser grande. Se você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, o que você está fazendo já é muito grande. Então, às vezes a gente fica ali, né, na cozinha, ou tá, que agora tá essa onda, né, também das pastoras e de pregações, Deus vai te encontrar aí, né, na sua casa. Gente, Deus, o que a gente faz em casa é grandiosíssimo, tem um valor absurdo, porque o que a gente faz impacta gerações. A gente deixa legado geracional. A gente vai impactar a vida das nossas filhas, que vão impactar a vida de outras pessoas, que vão impactar a vida de outras pessoas. É uma árvore com muitos ramos. E a gente não consegue enxergar isso, né? A gente às vezes quer pegar o ramo todo, quer pegar a árvore toda, ao invés da gente pegar um raminhozinho e ver ele ramificar. E talvez a gente não veja isso acontecer ao longo do tempo. Mas é o que Deus tem, porque a visão de Deus é muito mais ampla. Ele fala aqui no capítulo isso. A visão de Deus para o nosso propósito, ela é tão distante, a gente não consegue, é inalcançável para a gente, a nossa sabedoria humana não alcança. Então às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito pouco, mas a gente não imagina o que isso vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos. O que vai impactar da gente ter feito exatamente aquilo que Deus tinha para nós. Então às vezes a gente está fazendo algo gigante aos nossos olhos, se cansando, se esforçando, achando que Deus está, né, achando o máximo, e não foi isso que Ele te pediu. Às vezes o que Deus pede pra gente é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. Mas a gente acha que para agradar a Deus a gente tem que fazer algo muito, e não é nada disso. E ainda bem que a gente tem esse livro para nos guiar, e ainda bem que a gente tem a Bíblia. E é por isso que a gente precisa ler a palavra e conhecer o Senhor. Então vamos lá. E aí ele fala aqui dos livros de autoajuda. Ele fala, livros de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito da vida. Dê importância ao seu sonho, defina os seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes coisas, vá à luta, seja disciplinado. Gente, quando a gente... Tá ruim a minha voz? Tá ruim? Eu li aqui. Quando a gente entende que sem Deus a gente não consegue fazer absolutamente nada. Nós somos pecadores. Desde que Adão e Eva comeram o fruto e foram expulsos do jardim, nós temos o pecado entrou no mundo. Então a gente não tem como ser nada disso que as pessoas falam que a gente é, se a gente não tiver o Senhor conosco. Se a gente não souber viver como Deus quer que a gente viva, no que Ele nos deixou por escrito. E aí ele fala assim depois, você pode alcançar objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, que eu acabei de falar, e ainda assim estar distante dos propósitos das quais Deus te criou. Então, às vezes, o que é grande aos nossos olhos não é o que é grande, o que Deus gostaria que a gente fizesse de grande. Às vezes, uma coisa muito simples que a gente faz no dia a dia, o nosso ordinário, né? O nosso dia a dia, os nossos pequenos afazeres no dia. Se você faz os seus pequenos, né, as suas pequenas tarefas no dia, com honra a Deus, né, para a glória dele, com excelência, você já está cumprindo um propósito.
Você já está cumprindo um propósito. E aí ele fala assim, autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Então, quando a gente se converte, a gente fala que a gente deixa, né, o velho homem e a gente nasce de novo, porque a gente descobre quem a gente é em Cristo. E quando a gente entende quem a gente é em Cristo, né, a nossa identidade é firmada em Cristo, então a gente vai descobrir o nosso propósito. Mas a gente não pode deixar, esquecer que a gente tem renúncias a fazer. É o autossacrifício que faz com que a gente descubra a nossa identidade, ou seja, a gente se esvaziando da gente, deixando os nossos desejos carnais para lá, entendendo o que Cristo quer de nós. E parece uma coisa muito utópica, mas é muito mais simples do que a gente imagina, muito mais simples do que a gente imagina. E aí, e que mais ele fala aqui, ó? O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando, porque ele fala assim, existem algumas maneiras de você descobrir o seu propósito, né? De acordo com filósofos, enfim. Você pode ficar conjecturando, que é o quê? Você ficar pensando, será que eu sou isso? Será que eu sou bom nisso? Será que a minha habilidade é nisso? Então é isso que eu tenho para fazer da vida? Você pode conjecturar, mas Deus não nos deixa às cegas para o nosso propósito. A Bíblia, ela deixa ali bem explícito qual é o nosso propósito. E aí ele fala que ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário. A sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Então aqui ele fala em 1 Coríntios 2,7 que Deus determinou em nós, Deus determinou para nós que o nosso propósito antes mesmo de que a gente nascesse. Em Salmo 139, Deus fala, né, que ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo que a gente nascesse. Então tudo já está escrito sobre nós, o nosso propósito, para que nós fomos criados. Basta a gente se relacionar com Cristo, ler a palavra e a gente vai caminhando nesse propósito. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. Muito antes, aí aqui é um versículo, tá? Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado totalmente de graça. Isso aqui está em Efésios 1, do versículo 4 ao 6. E aí, no final, acabou o capítulo, né? É isso que ele deixou pra gente meditar, que a gente não é o foco do evangelho, a gente não é o foco do nosso propósito. Mesmo que, né, a gente entenda o nosso propósito, e a gente vai entender, né, nesses 40 dias, você vai perceber que não tem nada a ver com você, que não é pra você o propósito. O propósito é para Deus e para o próximo. Então, primeiro a gente precisa entender e deixar isso bem claro. O evangelho não é para você, ele é para o outro. A partir do momento que Deus te encontra, você já está pronta para falar do evangelho para outra pessoa e alcançar o seu próximo. Então, o tema para reflexão do dia 1 é: eu não sou o foco. E aí tem o versículo para memorizar, que é Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo que eu li para vocês, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. E aí tem uma pergunta aqui pra gente meditar. Então eu vou... Pausa se você quiser pausar e anotar essa pergunta. Mas é importante que você medite nessa pergunta durante o dia, né? Até a gente fazer a leitura de amanhã. E aí ele deixa essa pergunta assim, ó. Apesar de todos os argumentos a meu redor, principalmente nos dias de hoje, né? Como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo?
Muita gente não consegue entender isso. O que é viver para Deus e não para mim mesmo, né? É a gente abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos e viver para Deus, pro que Deus quer. Eu vou deixar essa live salva. Você medita nessa pergunta, eu vou repetir de novo. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? E amanhã, o dia 2, você já pode ler, né? Amanhã, na hora que você acordar, enfim, em algum momento do dia, leia, porque eu vou salvar, vou gravar e vou postar no YouTube. Então, o dia 2 você não é um acidente. Gente, não desistam de acompanhar os vídeos, não desistam de acompanhar a live, né? Nos dias que eu fizer a live, não desista da leitura desse livro. Eu tenho certeza que esse livro vai impactar a sua vida, porque esse livro é cheio da palavra de Deus. E aonde tem a palavra de Deus, a gente tem impacto, a gente tem vida transformada. E eu creio que vai ser um tempo diferente para nós, né? Eu não tô falando aqui nada em vão, tô falando o que a Bíblia fala, né? Se a gente busca Deus, a gente alcança, né? Aquele que me busca me recebe. Então a gente tem que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu tô lendo o livro essa quinta vez que eu tô lendo esse livro. E eu emprestei o meu físico para alguém, eu nem sei aonde tá. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção nas nossas vidas. E a gente precisa entender, então, aqui a meditação. Nós não somos o foco do Evangelho. Se você quiser, durante esses 40 dias, fazer um propósito de jejum, se você quiser, né, deixar de comer algum alimento ou alguma refeição, pode fazer, mas eu peço que você ore. Conforme a gente fizer as leituras, ore para Deus, fala para Deus, Deus fala comigo, o que o Senhor quer que eu entenda nesse capítulo, o que o Senhor quer que eu entenda com a leitura desse livro, tá? Eu não sou o foco, então me ajuda a entender de que maneira eu tenho que viver, como eu vivo para o Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te direcionar. Reflexão, eu não sou o foco. E o livro é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Eu não tenho ele aqui, eu tô lendo no Kindle, então eu não tenho ele para mostrar para vocês. Mas no meu canal, tem um canal lá no meu perfil, que você clica e lá eu coloquei a capinha. Eu não sei se tem PDF dele, gente, e eu não aconselho vocês a lerem livro em PDF, porque é como se fosse um livro pirata, né? Você não tá pagando por ele. Então, não é o ideal a gente ler livros que estão em PDF circulando pela internet, tá? Porque é como se fosse uma pirataria de livro. É a mesma coisa de alguém, né? Não, a capa não mudou, é aquela verdinha ainda com uma árvore. É a mesma coisa de alguém, né? A pessoa vai, escreve um livro, lança o livro, alguém vai, pega um arquivo e distribui. Então, a pessoa teve o trabalho de escrever, a editora tem o trabalho de imprimir, é justo que essa pessoa receba pelo trabalho dela, né? Então, eu não indico que vocês leiam pelo PDF. Se eu não me engano, no Kindle, quem tem o Kindle ilimitado, aquele, né, que você pode pegar os livros emprestados, se eu não me engano, lá tem gratuito, pelo Kindle, se eu não me engano, tá? Precisa confirmar. Mas o livro não é caro, você encontra em sebo. Gente, essas lojas de livros antigos sempre tem, porque ele é um livro bem antigo, tá? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha sido abençoada com essa live, com a leitura do primeiro capítulo. Como eu disse, eu não vou fazer lives longas, eu quero ir bem direto ao ponto, não quero fugir do que o autor tem pra nos... lá, no Kindle tem gratuito, tá vendo? Eu não quero fugir do que o autor tem pra gente naquele dia, porque eu não quero me adiantar no que o autor ainda tem pra nos falar, tá bom? Então, se você puder ler o livro, leia, porque às vezes o que eu leio não é o que Deus tem pra falar pra você. Eu já li esse livro com outras amigas e era muito engraçado que quando a gente compartilhava no final do dia a nossa leitura, parecia que a gente estava lendo livros diferentes, porque cada uma via uma parte. Então, e eu acredito que assim funciona. Mas se você não puder, não tem problema, acompanhe só por aqui. Eu não vou fazer a leitura do livro, né, inteira, eu vou ler trechos do livro e principalmente os versículos que o autor coloca e pegar a essência, né, a essência daquele capítulo pra gente meditar juntas, tá bom? Então,
Entrem no canal aqui no meu canal do Instagram, porque eu vou postar algumas coisas lá e essa live aqui vai ficar salva, tá bem? Espero que vocês tenham sido abençoadas, né? Não, como eu disse, não sou eu, não é o meu testemunho, não é o que eu falo, mas a palavra de Deus, é essa que transforma. E aproveitando que nós estamos no começo do ano, que a gente seja constante na leitura da palavra. Que esse ano seja um ano diferente da gente na leitura da palavra. Eu oro mesmo que esse ano seja um ano em que você consiga fazer a leitura da Bíblia todos os dias. Que seja o seu principal alimento, que seja a sua prioridade, que você entenda que assim como você precisa se alimentar durante o dia, né, com alimento físico, a Bíblia, ela é o seu alimento espiritual. E se você não se alimenta da Bíblia, você vai ficando fraca espiritualmente, assim como você fica fraca quando você não come. Então, essa precisa ser a nossa prioridade, né? Acorde de manhã cedo, faça um propósito. Talvez nesses 40 dias, seria interessante a gente fazer isso. Depois eu vou até gravar lá nos stories, me veio aqui agora na mente. Acordou? Não pegue o celular. A hora que você acordar, não pegue o celular. Pegue esse livro ou abra a Bíblia. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Faça isso. Faça esse compromisso com você nesses 40 dias que a gente está fazendo a leitura. Abra o livro, leia o livro e leia um capítulo da Bíblia. Comece pelo Novo Testamento. Eu estou lendo o Novo Testamento também, eu comecei por Mateus. Comece pelo Novo Testamento, mas leia antes de mexer no seu celular. Então, a primeira coisa que você fizer, a hora que você acordar, você ora. Lê esse livro, porque ele é curtinho, o capítulo é curtinho. E leia também alguns capítulos da Bíblia, quantos você quiser. 1, 2, 3, mas leia antes de mexer no seu celular. Faça esse compromisso. Se você não conseguir fazer de manhã, faça à noite. Que seja a última coisa que você faça à noite também. Que seja a primeira coisa que você faz de manhã e a última coisa que você faz à noite. Será que a gente pode fazer esse compromisso com Deus? Será que a gente pode fazer esse compromisso durante esses 40 dias? De acordar com o Senhor e dormir com o Senhor? Talvez você já faça isso, mas eu sei que muitas de nós não têm esse hábito. A gente fica mais tempo no celular do que a gente gasta tempo com Deus. E eu quero que esses 40 dias sejam diferentes e para que isso aconteça a gente precisa ser intencional. A gente precisa ser intencional em ler a palavra e se dedicar em relacionamento com Deus e oração. Amém? Então a gente se encontra amanhã. Amanhã vai ser gravado, mas eu aviso aqui vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.